Outros. Estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós. Aplauda a palavra porque ela merece. Isso, muito bem. Pode sentar um pouquinho agora? Eu peço desculpas pela minha voz, tá? Ela já é um pouco cansadinha, né? E eu forcei um pouquinho nesses últimos dias. Mas tá dando para ouvir tranquilo? Qualquer coisa aumenta só um dedinho aí que dá para ouvir. Ok? Pronto, gente, essa palavra não é novidade para ninguém, né? É uma palavra muito conhecida. Nela a gente tira tanta coisa, né? Tanto detalhe, tanta informação. Deus nos ensina tanto. Veja que cada versículo é enriquecedor para a nossa caminhada. Mas eu tentei deixar reservado para hoje, assim como Deus falava, sobre o valor da vida espiritual. A gente sabe da vida espiritual que a gente tem que ter, e a vida que a gente vai criando como um caminho espiritual. Porém, o valor que ela tem é insondável. A gente não consegue medir, a gente não consegue, mensurar, calcular, não consegue. Mas tem um valor que é incalculável. É por isso que Deus nos pede tanto. Você quer perceber o quanto que a vida espiritual é importante? Olha para os santos. Aqui tem alguns, olha aí, Santa Teresinha. O fato de você olhar uma imagem como essa, você entende o quanto que a vida espiritual é importante. Vai dizer para mim que essa menina não teve uma caminhada espiritual? Teve, e teve muito, não foi? Ela demonstrou a infância espiritual. Teve um cardeal que, assim, quando ela foi canonizada, falou assim, lá na Praça de São Pedro: Teresinha desentulhou o caminho do céu. Teresinha mostrou que para ir para o céu não é tão difícil, embora seja difícil. É um paradoxo. Mas Teresinha mostrou que é fácil chegar lá. Como? Com uma infância espiritual. Entende? Ela tinha uma vida espiritual muito enriquecida. Nem preciso dizer os outros baluartes que ela tinha, né? No próprio Carmelo, João da Cruz, esse nem se fala. E Teresa d'Ávila. Outro grande santo, olha o nome desse aí. Quem é o nome desse daí? Do lado de cá. E São Luís. Olha o patrimônio espiritual que ele deixou. Para você ver o quanto que a vida espiritual é importante. E o legado que eles deixaram. Da mesma maneira, a vida espiritual, gente, em primeiro lugar, ela serve para você, em primeira pessoa. Teresinha cultivou uma vida espiritual porque ela queria amar a Jesus e ela queria servi-lo, para que no último minuto ela se unisse a Cristo. É uma pergunta que o Catecismo fala, eu acho que é o primeiro capítulo, né? Quando apresenta a fé e faz uma pergunta, faz uma proposta assim. Por que a gente está aqui, gente? Além de ser uma pergunta filosófica, claro, é uma pergunta também existencial, não é? Do Evangelho, da vida. Por que nós estamos aqui? Tanto aqui nessa noite como comunidade, tanto aqui na vida. Por que estamos aqui? E o Catecismo apresenta que Deus nos criou por amor. Não é assim que João demonstra, né? João foi o único apóstolo que deixou definido. Deus é amor. Ele não tem amor, ele é o próprio, né? Ele é a pessoa do amor. Tudo que ele botou para fora foi excesso do coração dele. Por isso surgiu a criação, surgiu todos nós, surgiu tudo que ele deixou. Ele não se conteve. Ele colocou para fora aquilo que ele era. Pronto, surgiu todos nós. Entende? Então, por amor ele nos criou. E a gente entende, o Catecismo ensina, que a gente está na vida por duas coisinhas para chegar numa terceira. Foi a frase que eu falei de Teresinha. Nós estamos aqui para amar a Deus e também para servi-lo. Por que a gente tem que amá-lo e servi-lo? Para que a gente chegue na última. Para que a gente possa nos unir a Ele na vida eterna. Vamos repetir isso? Por que a gente está aqui na vida? Por que a gente vive? Para amá-lo e servir. Aí eu pergunto, por que a gente tem que amar a Deus e servir a Deus? Para se unir a Ele na vida eterna. Por isso, se você nunca percebeu, nunca fez essa pergunta, agora você já sabe, né? Você está aqui para amá-lo. Por isso que você precisa amá-lo. Veja os santos, todos amaram a Deus. E você está aqui para servi-lo. Porque o coração dele, ele não precisa do serviço. Mas ele quer contar com a nossa colaboração. E servindo, a gente vai amá-lo. Para que no último minuto a gente se una a Ele. É tão bom se unir a Cristo aqui, é ou não é?
A gente se une pela oração, a gente já sente aquela consolação espiritual, né? Até tem dias que a gente nem sente, reza de qualquer jeito, reza sem vontade, reza com sono, reza bocejando, não é? É uma luta, não é? Mas a gente reza para a gente tentar se unir a Ele. Para que no último minuto a gente possa se unir na glória do céu. Mas ainda assim, além da oração, a gente se une a Ele pelos sacramentos. Por que Jesus quis os sacramentos? Para que a gente possa se unir a Ele. Todos os sacramentos nos levam a essa união, que nos ajuda, vai nos ajudando para que chegue no último dia. Veja que interessante, Ele nos colocou aqui pensando no último dia. Por isso que Ele deixou tudo isso. Por isso que a gente vai trilhando um caminho espiritual. Por isso que a gente precisa conservar uma vida espiritual. Daí então você entende o valor. Está vendo como é fácil? Você entende o valor que é pela coisa que demonstra ser. Está entendendo? Então tá. Por que a gente está aqui? Para amar e servir a Deus. Gente, ali quem vem de Tiúma tem um cemitério. Está aparecendo aqui, né? Por que a gente está aqui? Para amá-lo e servi-lo. Por que a gente tem que amá-lo e servi-lo? Para se ver a glória do céu na vida eterna. Muito bem. Então, se memorizaram isso, memorizaram bastante coisa. Muito bem, gente. A vida espiritual vou demonstrar para você de um modo simples, né? Claro que não é apenas isso. Eu não conseguiria esgotar o assunto, né? Mas a vida espiritual, ela serve para que você aprenda a amar a Jesus. E que você possa ouvir a sua voz. A vida espiritual que a gente tem que conservar é para isso. Para que a gente possa ouvir a Cristo e amá-lo. E o interessante é aprender a amá-lo. Nós não sabemos amar. Sabemos amar? Se a gente soubesse, não teria a quantidade de pecado que tem aí, né? A gente não teria uma fatura imensa para pagar depois, né? Mas a gente não sabe. Por isso que os santos lutaram para amar e para aprender a amar. E para nos ensinar a amar. Por isso que é muito bom você ver uma vida de um santo assim e você conseguir amá-lo pelo caminho que ele deixou. E amar ao Deus que ele deixou. Veja que todos os santos deixaram um caminho espiritual interessante. Santa Joana d'Arc. Alguém conhece? Levanta a mão que conhece. Santa Joana d'Arc. Nunca ouviram falar em Santa Joana d'Arc? Sim, né? Pronto. Pelo menos ouviu falar, né? Pensei que vocês moravam numa ilha, né? Santa Joana d'Arc. Então, ela foi uma grande mulher. Morreu jovem, né? Deixou um patrimônio espiritual por um estilo de vida. Tentava ajudar aquele contexto de guerras, né? França, Inglaterra. Padroeira da França, né? Padroeira da França, tá vendo? Fora ela, todos os santos, você vai encontrar uma modalidade de santo para cada tipo de coisa. Um santo mártir. Diz um santo mártir para mim. São Lourenço. São Lourenço, nosso padroeiro. Olha o patrimônio que ele deixou. Mesmo com o martírio que ele sofreu, ele deixou um caminho espiritual a seguir. Santo Antônio, né? Veja, franciscano, mendicante. Ele conseguiu deixar um patrimônio espiritual por essa mendicância, mostrando que a gente depende de Deus. Tá entendendo? Então todos os santos deixam esse caminho. No fundo, é duas coisinhas. Nós precisamos aprender a amar a Deus. Aprender, repete comigo? Aprender a amar a Deus. Muito bem. E o segundo, a ouvir a sua voz. A ouvir a sua voz. Quando a gente ouvir a voz de Cristo e aprender a amar, pronto, a gente alcança o céu. O que foi que Jesus falou quando Nossa Senhora apareceu para aquele grupo de evangelização que Jesus estava naquele momento ali? Senhor, a tua mãe, né? A tua mãe e teus irmãos estão lá fora. O que foi que Jesus colocou? Veja como ele é pedagógico. Foi que ele colocou? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem os mandamentos, me obedecem e seguem, né? Pronto. Ouve e coloque em prática. Pergunta número 1. Nossa Senhora que chegou naquele momento, ela ouviu a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ela colocou em prática? Sim ou não? Com certeza. Se colocou, né? Ou se não colocou. Se ela fez esses dois pré-requisitos, Jesus colocou ela para baixo ou Jesus colocou ela num altar? No altar. Colocou ela no altar. Colocou no pedestal. Colocou ela no pedestal. Mostrou que ela cumpre os dois critérios. É isso que é uma vida espiritual, gente. Então entenda. Por que é tão importante a gente conservar uma vida espiritual nossa, pessoal? E claro, em comunidade. Porque para aprender a amá-lo. A gente não sabe amar a Deus. Não sabemos. A gente sabe, né? O pecado original deixou aquela dificuldade. A gente tem uma dificuldade muito grande em rezar.
Gosta de rezar. Quando começa a bocejar, né? Já começa a vir distração, já vem tudo, né? Sono. É incrível, gente. Estou aqui, estou tranquilo, conversando, brincando. Quando estou na missa, bocejo quase 40 vezes, né? 30. E olha que é um dos elementos de contaminação espiritual, né? Aí eu fico, nossa, alguém olhar para mim vai achar que eu estou contaminado, né? Não, gente, é sono. E é incrível, sempre quando eu estou na missa eu bocejo muito. Dá um sono. Eu fico em pé, fico me beliscando, fico olhando para cima, fico olhando para o lado, é lutando. De alguma forma você tem que lutar. Você enfrenta isso de algum modo, em algum momento da tua vida, sabe? Então isso é cultivar uma experiência assim, tá? Eu elenquei para vocês, vou elencar para vocês 10 pontos para uma vida espiritual. Eu sei que o tempo é curtinho e não dá para esgotar, mas eu queria deixar elementos dessa vida espiritual, que vocês já sabem, não é novidade, mas que lança luz para esse caminho. Fecha os olhos um pouquinho, fecha os olhos onde você está. Imagina você agora caminhando no jardim com Cristo. Deus caminhava com Adão e Eva, não é? Caminhava no final da tarde, né? No lanche da tarde, no café da tarde. Imagine você e Cristo agora caminhando nesse jardim. E Cristo apresenta para você todas as virtudes que Ele te concedeu na tua vida. Cristo também te apresenta todas as dificuldades que você já enfrentou. Cristo apresenta para você a glória que você vai encontrar lá no céu. E Cristo, ao apontar tudo isso, Ele fala para você, meu filho, minha filha, mesmo você tendo enfrentado o que você enfrentou, eu quero algo a mais para você. E você olha nos olhos de Cristo, Cristo olha nos teus olhos e fala, meu filho, vem comigo, ouve a minha voz, aprende a me amar e você vai ter um tesouro espiritual. Aprende a me amar e eu vou te dar tudo aquilo que você merece. Lembre das parábolas. Servo bom e fiel, você multiplicou os dons que eu te dei. Virgem prudente, você me esperou, você me vigiou. Você que bateu na porta, eu abri. Sabe naquele dia que aquela porta foi aberta? Fui eu que abri para você. Sabe aquele emprego que você queria receber, tanto procurava? Fui eu que te concedi. Sabe, o salário era tão ruinzinho, não era? Mas eu te apresentei esse salário. Porque se eu te desse muito mais naquele primeiro momento, você me abandonaria no primeiro momento. Eu estava te ajudando a me amar. Lembre de todas as parábolas, gente. Era isso que Jesus queria falar. Jesus vai explicar para você as parábolas quando ele te encontrar no último dia. E vai dizer, filho, vem gozar do meu abraço, da minha felicidade. E quando ele abrir os olhos de cada um, ele vai mostrar todo o patrimônio espiritual que está nos esperando. O que foi que São Paulo deixou lá em Coríntios, né? Olhos humanos jamais viram. Ouvidos jamais ouviram, o coração jamais entendeu, mente já entendeu, não tem como, para aqueles que o amam. A gente não tem noção da grandeza que nos espera. E isso é o que Cristo está mostrando para você agora nesse jardim. Conserve uma vida espiritual. Abre os olhos agora. Quem não cochilou, meditou bem, né? O primeiro ponto, gente, da vida espiritual. Nós precisamos conservar uma vida espiritual porque a gente sofre doenças espirituais. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Vamos ver se vocês sabem, né? Uma doença espiritual, fala uma para mim. Preguiça. Muito bem. Fale outra. Vocês sabem, eu não sei que vocês não são doentes. Insônia também, né? Tanto insônia física como insônia de querer dormir na fé, né? Também. Ira. Tristeza. Murmuração. São doenças espirituais. Levam a nossa alma a não amar, não é? Levam a nossa alma a sair do amor. Traição. Mentira. Tibieza. Muitas coisas, não é? Inveja. Preocupação, né? Exacerbada quando a gente sai da esperança. A gente fica desesperado. Tá vendo? Você saiu da esperança. Isso são doenças espirituais. E a lista é imensa. Por isso que a gente já entra agora na segunda palavra. Direção espiritual. Todo mundo precisa de direção espiritual. Todo mundo. Ainda, mas direção espiritual são apenas para as ordens religiosas, os franciscanos, não sei, beneditino, cisterciense, não sei. É apenas para novas comunidades. Sim ou não? Somente para ordens religiosas e os leigos que vivem no... Não. Todo mundo, né? Por que a gente precisa de direção espiritual? Porque a gente sofre doenças espirituais. Todo mundo precisa de direção. Ninguém procuraria uma direção se não tivesse perdido, né? Ninguém procura um hospital se não está doente.
E a igreja é um grande hospital que acolhe doentes. Olha para a pessoa do teu lado. Olha para a pessoa do teu lado. Vê que pessoa feia, cabelo assanhado, com sono, né, suada. Olha para ela, a testa brilhando, cabelo assanhado, sobrancelha mal feita, né? Olha o batom já saiu, tá vendo? Ó, camisa amassada, nem passou ferro, tá vendo? É assim, gente. A pessoa que está do teu lado pode ser a pior do mundo, pode ter os piores pecados, os piores defeitos, não é? Todo mundo precisa de ajuda. E eu estou falando de ajuda espiritual, não é? Temos doenças espirituais, gente. Todo mundo tem. Agostinho teve uma doença muito forte, mas ele teve coragem de lutar por essa doença. E o homem se tornou o quê? Eu não consigo definir Agostinho, né, dele. O cara foi gigante. Deus não queria só converter Santo Agostinho. Deus não queria transformá-lo num padre apenas, não apenas um bispo. Era um baluarte da fé. Está entendendo? É isso que Deus quer para a tua vida. Quando você começar a ouvir a sua voz e a aprender a amar, você vai trilhando o teu caminho é próprio, o teu caminho é pessoal. Claro que é mergulhado de ações, de ajuda, né? Nossa vida espiritual tem ajuda dos carmelitas. Tanta coisa que você tem na tua vida, tu nem percebe. É ensinamento de João da Cruz, é ensinamento de Teresa d'Ávila, é ensinamento de Teresinha, né? Tantos outros. Você tem um estilo de vida que é um exemplo de Agostinho, é um exemplo de Santo Antônio, tantos e tantos. Mas você precisa trilhar um caminho. Por que você tem que trilhar um caminho? Você vai entender o valor com todos esses pontos. A gente vai fazer uma vista panorâmica. Primeiro, porque a gente sofre de doenças espirituais. E as doenças são inúmeras, não é? 2. Se a gente sofre de doenças, a gente precisa de direção espiritual. E não apenas um ou outro, não é apenas um padre, não é apenas um bispo. Todo mundo precisa de direção espiritual. Porque senão a gente se perde muito fácil. Um modo, gente, de a gente então entrar nesse prumo, nesse ritmo, encontrar esse norte, acertar o alvo, é então rezando. Aí vem a terceira palavra, né? Para a gente conservar uma vida espiritual, a gente precisa de oração. Sim ou não? Sim. Se a gente precisa de oração, a gente precisa então se unir a Cristo. E a gente se une a Ele pela oração. Um outro modo da gente rezar muito bem, além da nossa oração particular, é a Sagrada Escritura. Levanta a mão quem trouxe a Bíblia aí, só para a gente ver. Isso. Muito bem. A Bíblia, a Sagrada Escritura, nos ajuda a rezar muito mais do que a gente consegue rezar espontaneamente. É por isso que as palavras, os versículos, as parábolas, as histórias, tudo aquilo, é para nos ajudar, claro, a entender tantas outras coisas, mas a rezar. A palavra é para isso, os salmos são para isso, a palavra é para isso. É que a gente reze mesmo, ore mesmo. Eu não preciso falar hoje sobre a importância da oração. Você sabe o quanto que a oração é importante. Jesus, mesmo sendo tentado, antes de ir para o deserto sofrer aquilo, ele recebeu o batismo. Veja, ele sabia que iria ser tentado, mas ele se preparou, entre aspas. Ele recebeu a graça, para que assim se cumprisse a Escritura. Mesmo sofrendo aquilo dali, ele combateu com a palavra. O demônio apresentava uma palavra, né? Ele apresentava outra palavra. A todo momento, Jesus ia para o Getsemane, ia sofrer ali, depois ia entrar no Calvário. Ele rezou no jardim. Quanto mais ficava difícil, mais Cristo rezava. É assim que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. A gente sabe que a oração é importante. Não, eu tenho que rezar porque é isso e aquilo outro, tudo bem. Quando a coisa aperta, nem rezar a gente sente vontade. A gente sente vontade? Se a gente sentisse vontade, a gente já estava rezando na dificuldade. A gente não reza. É uma luta rezar na hora da dificuldade. Mas o mais interessante é que mesmo rezando, ainda assim, rezar nos traz uma paz. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Então, Paulo II disse, né? A oração tem que trazer a paz. Imagina rezar pelo mundo todo, né? E ele apresentou o rosário como um instrumento de oração que vai trazer a paz para o mundo. Muito bem. Mas mesmo a gente rezando, mesmo sentindo aquele conforto, mesmo sentindo aquele consolo, aquela alegria, é tão bom rezar, né? Chegará os dias que a gente vai rezar sem vontade. Ainda, mas é muito bom. Nossa, imagina um padre que celebra uma missa. Qual deve ser a experiência do padre ali no altar celebrando? É incrível. Mas em todo momento ele sobe no altar alegre. Não. Imagina um seminário que os meninos têm missa todos os dias. Pelo menos no seminário alguns ainda conservam a missa diária, né? Outros já não conservam mais. Mas o padre, quando sobe no altar, bem cedinho, né? 6 horas, 5 alguma coisa, vai como? Bocejando. Ai, vixe, tem que celebrar a missa, né? Tá bom. Aí vai lá e celebra. Tá entendendo? E Deus o ama a si mesmo.
Eita, ele está lá de corpo presente, ele está lá com sono, ele está lá resmungando. Mas Deus o ama assim, porque é uma vida espiritual, não é um dia espiritual, é uma vida espiritual. Lembra de Teresa d'Ávila? Acho que vocês conhecem essa história, né? Teresa d'Ávila estava lá querendo adorar, ela sofreu uma aridez espiritual muito grande, por muito tempo. Foi só ela que sofreu? Não, né? Tanto santo não foi, Madre Teresa. Tem tanta frase em Madre Teresa que parece que ela é ateia. Não acredita em Deus, Deus não existe, Deus não está comigo. Pode olhar na internet, tem várias. Os ateus usam isso, né? Tá vendo? Até Teresa de Calcutá falou isso, tá vendo? Ela sofreu muito. Imagina naquele contexto da Índia, de pobreza. Mas ela continuou unida a Cristo mesmo na dor. Quem já viu a foto do pé dela era bem curvado, né? Porque a mulher só rezava de joelho. Para você entender. Colocar-se em oração. Mas falando em Teresa d'Ávila, vamos lá. Ela estava adorando Jesus no sacrário. Como carmelita, ela tinha um horário para rezar. E horário a cumprir, não é? 1 hora de adoração, meia hora de adoração. Só que chegou uns dias que ela estava cansada, com sono, já não sentia mais vontade de rezar. E ela fez um acordo com a irmã. Irmã, vamos fazer um acordo. Eu vou entrar na Capela do Santíssimo, vou me trancar por dentro e vou lhe dar a chave pela janela. Porque se eu entrar e a capela estiver aberta, eu vou querer sair. Não vou querer olhar para Jesus, estou sem vontade nenhuma, irmã. Ela chegou a olhar assim, mas irmã, a senhora, né? Mas ela sofria isso. Tudo bem, ela fez esse acordo, né? Se trancou e jogou a chave. E ela adorava. O Jesus estava lá exposto, gente, no ostensório, se mostrando para ela. Ela fazia o quê? Nem olhava para Jesus direito. Amarrava o sapato, desamarrava, contava os tijolinhos da capela, ficava olhando os telhados, olhava o piso, tirava o tapete e colocava, mas não olhava para Jesus. Quando dava 1 hora, ela disse, graças a Deus, abre, irmã. Ela saía e ia embora. Até que um dia, ela conversando com Cristo apareceu para ela, e olha que apareceu muito. E Teresa sim contestou, né? Senhor, por que o Senhor deixou eu passar tanto tempo da minha vida rezando desse jeito? Por que o Senhor me abandonou? E aí Jesus falou, Teresa, eu não te abandonei. De toda a tua vida, o momento que você mais me amou foi esse período. Mas gente, diga aí, de tudo aquilo que a gente fazia com alegria, quando a gente não queria fazer, mas mesmo assim fazia com má vontade, o que acontece hoje em dia, não é? A gente vai com a cara fechada, Deus amou a si mesmo. E ele falou, Teresa d'Ávila, eu criarei o mundo novamente, só para ouvir você dizer que me ama de novo. Olha o que Cristo falou para ela. Para você entender isso é vida espiritual. E eu rezo, não tenho vontade, rezo tenho preguiça, não quero rezar. Bem-vindo à vida espiritual. Entendeu? Muito bem. Imagina então que a gente está numa vida mergulhada de pecado, né? A gente está mergulhado numa vida entregue às coisas vãs, aquilo que não tem, né, prazer espiritual, aquilo que não traz frutos espirituais. Até que um dia a gente acorda, não quero mais caminhar desse jeito, tá bom, quero me converter, quero caminhar. Todo mundo passa por isso, sim ou não? Sim. Você já passou por isso, sim ou não? Sim. Já, não é? Então a gente agora vai para a segunda morada, #segunda morada, né? A gente agora vai lutar pela segunda morada, se converter e começar uma caminhada legalzinha, abandonando aquilo que não presta e tentando caminhar num caminho de vida espiritual. E aí você vai se deparar com tudo isso, e você não pode desanimar. Se logo na segunda morada já é tão difícil, imagina nas outras que virão. Se você conhece bem a vida dos santos, você vê que cada um sofre uma tentação interessante. Sofreram provações interessantes. Mas vamos lá, quero ver se vocês estão capitulando tudo isso, né? Vamos lá, primeiro ponto. Para a gente trilhar essa vida espiritual, por que eu tenho que treinar uma vida espiritual? 2 coisinhas. Porque eu não sei amar, então eu preciso aprender a amar. E também a ouvir a voz de Deus, né? A voz de Cristo. Muito bem, por isso mesmo. Então quando a gente começa, a gente dá o primeiro passo nessa nossa conversão, nessa nossa caminhada, a gente vai perceber que nós temos doenças espirituais. Nossa, quanto eu sou orgulhoso. Nossa, quanto eu sou... Eu não era assim, não. Eu nem sabia que eu era assim, sou tão avarento. Nossa, não sabia que eu sofria tanto com a luxúria. Nossa, não sabia que eu era tão preguiçoso para as coisas de Deus. Menino, né? Você nem se reconhece direito. Aí você percebe então, você está se conhecendo. Você percebe então que você tem doenças espirituais. E veja o quanto que o orgulho é o pior de todos, gente. Esse a gente tem que combater com toda a força do mundo. Gente, o demônio não sofria com castidade. O demônio não sofria com palavrão. Lúcifer não sofria com inveja. Lúcifer não tem inveja. Lúcifer não sofria de querer perseverar em alguma coisa que ele queria.
Ele era orgulhoso. A palavra diz que foi pelo orgulho dele que o pecado entrou no mundo. O orgulho, por isso, então, acaba sendo aquilo que vai gerar os outros pecados, não é? Então, quem sofre muito com o orgulho tem que vencer, tem que lutar. Perfeito? Muito bem, então vamos lá. Sofremos doenças espirituais. São várias, né? São várias. Quando a gente vai se confessar, a gente tem que fazer um exame de consciência para tentar lembrar daquilo que a gente está sofrendo, né? Sim ou não? Sim. Quem tem dificuldade, anota no papelzinho, vai lá e conta tudo, tá? Quem tem dificuldade de lembrar o que já fez, faz um exame de consciência profundo, tem tanto por aí, pela internet, faz e vai se confessar. Conta tudo, entendeu? Tranquilo? Ainda bem que aqui em Pernambuco a gente não sofre de um probleminha. Eu viajei agora para Natal e o irmão disse assim, eu fui me confessar uma vez e eu fiquei com vergonha. Por quê? Por conta dos pecados? Não. Porque eu cheguei lá e contei, padre, eu fiz isso, padre, eu fiz aquilo, eu fui contando meus pecados, depois o padre me confessa na hora. Começou a rir, né, de mim. Esse menino, o que é que esse padre tem, né? Eu disse, ainda bem que eu não sou filho de Pernambuco, imagina o padre rindo dos nossos pecados, né? Mas amém ainda que é um padre que é pecador, que está te ouvindo. E Deus está ouvindo pelo ouvido dele. Porque se fosse um anjo, o anjo ia ficar como? Nossa, você fez isso, calma, foi só um palavrãozinho quando eu me estressei. Você chamou um palavrão com Deus. O anjo ia ficar escandalizado. Ainda bem que é um padre pecador. Então vá, mesmo com vergonha, mesmo sendo teu pároco, mesmo você encontrando ele no supermercado. Meu Deus, eu contei tudo ao padre, o padre me viu ali, eu vesti, ele vai lembrar. Não, gente, é tanta coisa. Conta, se confessa. Então tá. Primeiro ponto, doença espiritual. Se a gente sofre de doença espiritual, então a gente precisa procurar uma direção espiritual. O pecado, a tradução do grego, significa errar o alvo. Quando a gente está na graça, a gente acerta o alvo. O pecado faz a gente errar o alvo. A gente quer ser feliz, mas não está procurando no lugar correto. A gente quer amar a Deus, mas a gente não está procurando no lugar correto. Quando a gente está na graça, a gente está no local correto. Por isso que todo mundo tem que ter uma direção espiritual. Vou fazer uma perguntinha. Quem tem diretor espiritual aqui? Não precisa ser apenas sacerdote, né? Um amigo, um vizinho, não sei, um freio, um frade. Levanta a mão quem tem. A gente tem, né? A gente da escola da fé tem, né? Levanta a mão agora quem não tem. Para passar vergonha. Isso. Levanta a mão para passar vergonha, né? Isso, muito bem. Gente, precisamos de um diretor espiritual. Seja uma madre, seja um freio, seja até um amigo, né? Que seja sábio, seja douto e seja santo. Teresa d'Ávila dizia isso. Porque se a gente não procurar, não, mas eu caminho bem, eu conheço a palavra, eu conheço o catecismo, eu rezo direitinho, eu sou consagrado. Eu sei, criatura, é muito bom tudo isso, mas a gente tem a facilidade de errar, muito fácil. Muito bem? Tranquilo? Quando a gente precisa, então, trilhar uma direção espiritual, a gente precisa procurar a oração. Na oração, o melhor caminho que a gente pode ter é a palavra, não é? Muito bem, quando a gente começa a rezar e a gente se apaixona pela oração, vai chegar os dias que a gente não vai gostar de rezar. É muito conhecido como aridez espiritual, né? Frouxidão espiritual. Quando a gente reza sem vontade, quando a gente não quer mais fazer nada, não quer ir para a missa, não quer caminhar, não quer mais nada, né? E mesmo assim, vá, gente, não deixe de ir. Estou cansado? Vá para a missa. Voltei em tal local, estou muito acabado. Vá, fique cochilando lá, caindo, mas esteja lutando. Não desista. Ainda eu perdi meu pai ontem. Vá para a missa. Perdi meu emprego, estou desesperado. Vá para a missa. Entendeu? Mesmo sem... O padre é chato, não gosta de mim, nem ele gosta de mim, né? Ninguém se gosta. Vá para a missa. Porque essa aridez termina provocando uma desistência, né? Vai fazer a gente desistir. Se continuar assim, não é? Então tudo bem, então a gente tem que rezar para isso. E o amor, gente, ele só vai crescer, escuta isso, com purificação. Já percebeu isso? O amor, ele cresce na medida que ele é purificado. O que nos ajuda a purificar é o sofrimento. Todo mundo aqui tem que passar por sofrimento, não tem outro caminho. A regra é a cruz, sim ou não? Sim. A regra é a cruz não é a exceção, gente, a cruz é a regra. Agora me faz uma pergunta e eu faço para você também. Por que Cristo colocou a cruz como regra de vida espiritual?
Que Deus é esse? Poderia ser algo tão tranquilo, não é? Poderia ser o jardim. Por que Ele colocou a cruz como regra? Por que eu tenho que viver uma cruz na minha vida? Ainda eu tenho tanto problema. O sofrimento bate na minha porta todo dia, paga uma fatura, vem outra, né? Ajuda alguém na UTI, a outra pessoa da minha família vai para a UTI, compra um remédio, já tem que estar com outra doença, curo uma, resolve, né? Aparece outro. Resolve um problema, vem dor na coluna, vem de tudo. É ou não é? Sim ou não? Sim. Levanta a mão aqui, quem não tem problema? Levanta a mão. Quem não tem problema nenhum? Gente, vocês não têm, vocês são carregados de problema, hein? Misericórdia, né? Por isso que a gente precisa amar a Cristo. E Cristo deixou esse caminho, sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a amar. E a gente vai aprender a amar com a dor. É ou não é? Quando a gente vai sofrendo, a gente vai entendendo o que é o amor verdadeiro. É ou não é? Quando a gente vai sofrendo, aquele pode ser o dia após dia, pode ser algo muito prolongado, mas a gente vai entender, a gente vai refinar esse amor, a gente vai peneirar esse amor. Eu amo a Cristo, mas dia a dia eu vou caindo. Quando eu vou entendendo que o sofrimento na minha vida vai me ajudando a unir a Ele, aí sim eu vou amá-lo com todo o coração. Aí eu vou concretizar o segundo mandamento que Jesus resumiu. Amar o meu próximo. E amar a Deus com tudo que eu tenho. Está entendendo? Como eu vou aprender a amar? Eu não sei amar. Com a cruz. O amor na terra se chama cruz. E o amor no céu se chama glória. Por isso que a gente vive aqui na terra na graça, não é? Fulano, como é que tu tá? Tô bem. Estás como? Tô pela graça, né? Tô daquele jeito, né? Se bobear o vacilo, né? A gente não vive na glória. É até quase um erro teológico, né? A gente na oração clamar, Senhor, eu quero estar na tua glória, eu quero viver, derrama a tua glória aqui. Tudo bem, o Senhor entende o que a gente queria dizer, né? A palavra seria graça. Glória é só quando a gente chegar lá. A gente só vive a glória quando chegar lá. A glória é no céu. Na terra é graça. O amor na terra se chama cruz. Repete comigo. O amor na terra se chama cruz. E o amor no céu se chama glória. O amor na terra se chama Cruz. E o amor no céu se chama Glória. Olha para o irmão do teu lado e diz para ele aí. O amor na terra se chama o quê? Fala para ele aí, fala. O amor na terra se chama o quê? E no céu, fala para ele. No céu, glória. Isso, muito bem. Você vai perceber também, gente, quando você trilhar um caminho espiritual, a gente vai enfrentar fases, não é? A primeira fase que você vai enfrentar é a fase da purificação, né? De purgar, de limpar. Você se reconhece, nossa, eu fazia tudo isso, não posso, não vou fazer de novo, não posso. Então você vai começar a se corrigir, não posso fazer isso, vai tentar arrumar a casa, né? Fazer a faxina na casa. E a casa é o teu coração, então você vai fazer uma faxina. Não posso me apegar demais a isso, não posso ficar preso demais a isso. Tudo aquilo que leva a um apego vai tirar o amor a Cristo, não é? Então a gente começa uma faxina, é a primeira fase, é a fase da limpeza espiritual. A gente começa a... É ou não é? Vocês experimentaram isso ou não? Quando começa a caminhada, quando começa a se converter, menino, vou parar de fazer isso, vou parar de... não é? Aí chega falando, menino, quem te viu, quem te vê, não é? Tu fazia tudo isso, fazia pior, não é? É a primeira fase. A segunda fase, além de limpar, é a fase do iluminar. Você depois, quando começa a fazer uma faxina na casa, você é iluminado pela graça e é convidado a iluminar o mundo. Eu acho que a comunidade carrega esse patrimônio, né? Sal da terra e luz do mundo. Então a gente entende que nessa fase segunda de iluminar, a gente vai viver a cruz. Aí vai aparecer os problemas, vai aparecer as provações, vai aparecer as tentações. E a terceira fase, a gente enfrentando essa, sabe, a gente está nesse barco que balança tanto nesse mar agitado, a gente vai chegar na terceira. Qual é a terceira fase? Se unir a quem? A Ele. Aonde? Na glória. A gente já começa daqui. A gente se une como? A gente se une na oração, a gente se une na consagração, a gente se une na palavra, a gente se une na comunidade, a gente se une no carisma, a gente se une, sabe, na missão, a gente se une na paróquia. É ou não é? A gente está começando a se unir. Né? Não é isso que o padre pede, união, né? E unidade, seja unidade pastoral e unidade espiritual. A gente já começa a se unir daqui, né? O jogo começa agora. Para que chegue lá e a gente realmente esteja unido a Cristo. Está entendendo? Tem que começar daqui. Muito bem, então nesse processo você vai enfrentar provação e tentação. E eu queria deixar clara a diferença. Claro que do português, semanticamente falando, é bem parecido, né? Provação e tentação.
O que é provar? É experimentar uma coisa. Não o que é tentar? Também é tentar aquela coisa, né? Semanticamente tem quase o mesmo significado. Mas espiritualmente não, né? A gente entende que tem finalidade diferente. E a igreja colocou na tradição personagens diferentes. Na provação, quem é o autor da provação? É Deus. A tentação, quem é o autor da tentação? Demônio, diabo, né? O inimigo, o espírito de porco, né? Que fala no nosso ouvido direto, né? Então a gente vê que tem dois autores, Deus e o demônio. Só que, do mesmo modo que existem dois autores, existem duas finalidades. Qual é a finalidade da provação, gente? Por que Deus nos apresenta provações? Por que Deus permite provações? Para quê? Nos fortaleça. Nos fortalecer. O que mais? Vocês sabem. Vai? Obter a salvação. Nos educar e nos provar. Aprovar. É ou não é? Então, a aprovação, gente, vai nos ensinar a aprender realmente quem Ele é. Eu não preciso citar os inúmeros exemplos da Escritura. Quantos homens, profetas, apóstolos foram provados? Você é provado, meu irmão. Você vai ser provado dia após dia. Você vai ser provado de diversas maneiras. Seja coisa física, seja coisa espiritual, seja coisa mental, comportamental, né? Você vai ser provado. E nessa provação você tem a experiência de amar ainda mais, de aprender a amar. Quando você tem aquela... Veja a Terezinha, ó, Terezinha. Não tem como, ela está olhando para mim, tem que olhar para ela, né? Quando você fala de Terezinha, você lembra logo, Terezinha tinha uma irmã que pegava no pé dela direto. Você quer ser a santinha? Vai lavar isso, a Terezinha aí, vai fazer isso, e pegava no pé. E tinha várias irmãs. Ela, quando chegou jovem, ela tem que se unir, né? A noviça tem que ter um acompanhamento espiritual ali dentro, para ela poder se acostumar na coisa. E diante de diversas irmãs, ela poderia escolher, ela escolheu a mais chata. E a mais chata ia almoçar, ela ia do lado. Por que você está aqui? A irmã pegava no pé dela. Não, irmã, eu estou aqui porque Cristo quer que eu ame a senhora, né? Mesmo com a senhora sendo como a senhora é. E a irmã pegava no pé dela, pegava. E Terezinha entendeu. Deus quer realmente que eu o ame. E é uma provação. Então aquela irmã chata que pegava no pé dela, era uma provação para ela amar a Deus de verdade. Veja, João da Cruz ficou preso, sem poder celebrar direito. Veja Padre Pio. Quem conhece Padre Pio? Levanta a mão, Padre Pio. Por favor, quem conheça o Padre Pio, né? Ainda bem, né? Não levava um carão aqui, né? Padre Pio. Veja Padre Pio, gente. Sofreu muito, né? Gente, a própria igreja dizia que ele fazia coisa errada. Dizia que ele estava abusando da irmã de umas mulheres que entravam por trás do convento. Perseguiu ele até as últimas horas da vida dele. Até os últimos minutos da vida. E Padre Pio dizia o quê? Não, irmão, não ligue, deixe falar. Sabe, ele é um santo confessor. Além de, claro, ser um confessor do confessionário, ele confessou a fé dele naquela provação. E ele não murmurou, não, deixa rolar. Porque eu vou provar. É uma provação para mim. Ele entendeu que era para ele amar a Deus. Então, você já está entendendo o que eu quero dizer para você. Todas as dificuldades que aparecem para você na tua vida, na tua paróquia, no teu grupo, na tua pastoral, na comunidade, são provações. Não olha assim, nossa, que irmã chata, nossa, como o Renato está chato hoje, nossa, como ela está chata hoje, nossa, como ele... Né? Não. Vai levando, é um caminho espiritual. Está entendendo? Provação. Agora, tentação não, gente. Tentação é um demônio que vai articular, não é? Ele vai tentar você para derrubar você. Qual é a finalidade da tentação? Em vez de te ensinar a amar, a tentação não vai te ensinar a amar. A finalidade do demônio pela tentação é te derrubar, você tirar pecar, o céu, fazer você pecar, fazer você morrer. A provação vai fazer você viver a vida espiritual. A tentação vai fazer você morrer para a vida espiritual. Ele quer matar você, mas não é matar fisicamente, não. Ele quer matar espiritualmente, ele quer roubar o céu de você. Quando ele vê que Denis está caminhando bem, o que ele vai fazer? Posso matar Denis agora? Não. O demônio não tem a finalidade, veja, não é meta dele matar você hoje e você está em estado de graça. Para ele não é interessante que você morra hoje e você está em estado de graça. Ele vai perder você. Ele vai fazer você pecar para depois você perder a vida. Está entendendo? É ou não é maquiavélico? Planeja ou não planeja? É articulado ou não é? Diz que o pecado leva amor. Por isso que diz que o pecado leva amor. É astuto. Para que a gente perca a salvação e não alcance. Está vendo que vocês entendem isso?
Essa é a diferença de provação e tentação. Tá entendendo? Por isso que a gente tem que lutar. Outra coisa que eu vou falar para você, nós estamos em guerra. Sim ou não? Sim, Para que a gente conserve uma vida espiritual, você tem que saber isso. Você está em guerra. Posso fazer uma pergunta para provocar vocês, sim ou não? Sim. Sim? Não sei nem se você deve me responder ou não, mas escuta essa pergunta. Se você morresse hoje, você se salvaria? cara. Exato, né? Não me responde não, por favor, tá? Só Jesus é quem sabe, né? É uma pergunta difícil, não é? E eu quero que ela te dê medo, tá? Não é medo que você fique desesperado, não, mas é o medo do céu. Entenda que você não pode perder o céu, gente, não pode. Perca tudo, perca o trabalho, perca uma perna, perca um olho, faça cirurgia, faça o que for, passe pelo que você enfrentar. Não perca o céu, não perca, gente, não perca. Ajude o outro a não perder, me ajuda a não perder, gente. Você acha que eu não passo por dificuldade? Misericórdia. Olhe para um lado, olhe para o outro, Jesus amado, né? Aí é que é tentado. Aí é que... Porque todo aquele que está no trabalho de Deus, nas coisas de Deus, né, incomoda. Não é verdade? E aí a gente ia tentar, a gente sofre, muito né? mais tentado. Pra gente cair. Então entenda E esse isso. cuidado, né, de estar na graça, né? Vê o exemplo de Terezinha mesmo. Terezinha. Sim. Todo dia se confessava. Todo dia. Todo dia. Ela sonhava, ela percebia que ela pegou a fatia do bolo maior do que a irmã, ela se confessava. Do tipo, todo dia ela se confessava, todo dia, imagina. Olha pra cá que ela confessava, né? Porque pegou uma fatia do Jesus bolo maior do que a amado. irmã, ela ia se confessava. Tá entendendo o que eu quis dizer? Eu acho que eu resumi tudo já, né? Deus resumiu tudo pra você agora. Se você morresse hoje, você se salvaria? Primeira resposta, não. Ainda tu não pode me julgar, tô julgando não, tá? Ninguém vai se salvar, ninguém. A gente vai ser salvo. Isso. Ninguém tem força para se salvar. Você pode rezar o que for, você pode ser escravo de Nossa Senhora. Ninguém vai se salvar. A gente vai ser salvo. E aí eu pergunto, se a gente morresse hoje, seríamos salvos hoje? Não é? Você sabe o que você já fez no verão passado? Olha, eu pergunto. Nós saberíamos disso ou só Deus pode dizer isso? Se a gente está em pecado mortal, não está no estado de graça, pronto, já está a resposta. Entendeu? Mesmo que nós pensamos que estamos fazendo, Sim, né? sim. Mas tem alguma coisa que talvez a gente esqueceu ou fez e não pensou que seria errado. Nós temos essa certeza que seremos salvos hoje, por exemplo. Sim, sim. Ou só Deus que te dá essa certeza. A última fala é de Deus, né? Quem bate o martelo é Ele, Não né? querendo falar dos Sim, irmãos sim. evangélicos, mas já dizendo, porque é isso que me... o evangélico é salvo. Eu sou salvo. Aham. Eles têm essa convicção. Porque, Sim. né? Mas será que a gente pode dizer isso? Ou só Deus que bate o martelo? A gente confia para Deus, né? Deixa que Deus dá a última fala, né? Claro Claro que a gente conhece a nossa doutrina, a gente sabe do caminho, a gente sabe que Deus deixou pela doutrina, não é? Porém, o último minuto, a última fala, pertence a Ele. Cabe a nós o quê? Iluminar, não é? Fazer o nosso trabalho. Eu quis fazer essa pergunta para que você entenda o quanto que a vida espiritual é importante. Está vendo o quanto que ela é importante? Essa pergunta já disse tudo, né? Temos que conservar uma vida espiritual. Agora vamos ver Terezinha, ó. Não sei por que Terezinha está aí, né? Olhando pra gente. Vê o que Terezinha falou. Todo dia ela falava pra Madre, Madre, eu vou morrer hoje. Para com isso, mulher. Você está falando isso? Madre, eu vou morrer hoje. Ansiosa. Para com isso, menino. Por que você está falando isso? Eu quero me unir ao meu amado. O que é que ela tinha? A certeza que ia para o céu. Isso. A certeza que estava na graça. Por isso que queria, logo. Logo. A gente não, Senhor, me dá mais um dia, pelo menos, né? Me dá o horário de eu conseguir chegar no padre, né? Tá entendendo? Isso é o valor da vida espiritual. Tá, outro ponto para você, mortificação. Todo mundo tem que viver uma vida de mortificação. Sim ou não? Sim. Nossa Senhora apareceu lá em Fátima e falou, não foi? Que precisamos fazer penitência, fazer jejum. Gente, essa é a regra, não é a exceção. Eu quero que vocês coloquem no coração isso. Essa é a palavra de alegria, de esperança do Evangelho, né? Esse é o grande querigma do Evangelho. Precisamos estar com Cristo, sim ou não? Sim. Sim. Se a gente não se mortificar, gente, a gente não lutar pelas nossas paixões, por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente deseja, a gente vai perder o alvo, a gente vai perder a Cristo, tá entendendo?
Precisamos nos mortificar. Por quê? Não sabemos amar. Não sabemos. Os santos começaram a aprender. Está entendendo? É isso que a gente tem que lutar. Essa é a nossa luta. E eu falava para você, nós estamos em guerra. Sim ou não? Sim. Se a gente está em guerra, a única maneira de vencer essa guerra espiritual que a gente está é se mortificando. É fazendo penitência. Nossa Senhora falou que muitas almas vão para o inferno porque não tem pessoas que rezem por elas. Nosso Senhor falou para Santa Angela Foligno da Itália que a melhor oração é quando a gente reza pelos pecadores. Gente, reze por você, mas reze pelos outros. Reze pelas almas que já se foram, reze por todo mundo, reze mesmo. Você não tem noção da graça que vai ser quando você chegar no céu. Nossa Senhora vai mostrar para você assim, a torcida do Flamengo imensa, né? E você vai dizer, quem são? Nossa Senhora vai dizer, essas pessoas você salvou, ajudou a salvar, rezando. Naquela tua Ave Maria que tu fosse rezar bocejando. Ave Maria, cheia de graça, e cochilou na cama. Pronto. Aquela parcela de oração te ajudou. E ajudou os outros. Teresa d'Ávila diz isso. Mesmo naquela luta de focar e não focar, reze, lute. Deixa eu falar outra coisa. Nós lutamos contra o mal, sim ou não? Sim. É o que a gente combate, né? Lembra que São Paulo falou em Efésios? Aquilo que a gente luta não são pessoas, né? Não são homens de carne e sangue, né? São quem? Os espíritos que estão espalhados nos ares. Entenda isso, gente. O teu esposo não é teu inimigo. A tua esposa não é teu inimigo. O teu filho não é teu inimigo. O teu pároco não é teu inimigo. O inimigo é o demônio. O teu bispo não é teu inimigo. Sei lá, o teu trabalho não vai ser teu inimigo. O demônio é teu inimigo. Nós que damos brecha, o demônio acaba perturbando a nossa vida. E deixa eu falar outra coisa para você. Ninguém aqui vai vencer o mal. Ninguém. Só Jesus vai vencer. E outra, em vida, você não vence o mal. Não. O mal só é vencido no céu. Por isso que São Paulo copiou no último versículo ali, né? Mais ou menos ali. Completei a corrida, né? A carreira. Combati o bom combate. Guardei a fé. É isso. Só no último minuto. Não vamos ver. Você não vai vencer o demônio. Escute isso. Você não vai vencer ele. Principalmente hoje na vida. Não vai. Você vai lutar. A vida terrena é para você lutar. E você lá em cima vai vencer. Na glória. Não é na glória que a gente vence? Amém. A graça, ela vem para nos ajudar. O Espírito Santo é derramado com os dons, carismas, tudo aquilo, infuso e efuso, para que a gente possa lutar. O Espírito Santo está aqui para você lutar, para você amá-lo, para você lutar pela igreja, para você servir na igreja. Porque dia após dia você está lutando, é uma luta. Você está em guerra. Não vacilem. Às vezes eu esqueço de rezar, eu fico, Jesus amado, me ajuda. Não sei se foi Teresa d'Ávila ou Santo Afonso. Um dos dois falaram isso. Quem não reza, se condena. Já está claro. Quem não reza, se condena, se perde. Precisamos rezar. A vida espiritual é importante. E a oração te ajuda a isso. Olha para o irmão do teu lado, olha para ele. Fala assim, irmão, você está em guerra. Você está na luta. Isso. Muito bem, gente. Amém? Se deixar, a gente vai embora, né? Tá bom, né? Vamos fazer uma perguntinha final para vocês. Por que nós estamos aqui na vida? Por que nós estamos vivendo? Para amar. Para amá-lo. E servir. E servi-lo. Repete todo mundo junto? Para amá-lo e servi-lo. Gente, por que eu tenho que amar a Jesus e servi-lo? Me unir. Qual é o símbolo do casamento que a gente carrega na nossa mão? Aliança. Aliança denota o quê? União. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou no Evangelho? Nas bodas de Caná. Bodas de Caná era um casamento. Matrimônio. Se você nunca entendeu por que o milagre foi num casamento, o primeiro milagre foi ali, é para isso. Jesus estava dizendo que o nosso casamento com Ele não vai bem. E o que foi que Nossa Senhora falou? Falta
Vinho no Cântico dos Cânticos significa o quê? Alegria de pertencer a Deus. É isso que a gente tem que ter uma vida espiritual, pertencer a Ele. Vamos para o último lá em Apocalipse, último versículo. Como é que termina? O esposo e a esposa dizem vem, né? Os noivos dizem vem. Deixa eu falar uma última coisa. Gente, noivo é aquele que está próximo a chegar no casamento. A noiva, o casal, né? Entra ali na igreja como noivo, né? Eles caminham ali como noivo. Mas quando chega no altar, sai como o quê? Casado. Você está vivendo aqui como noivo de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Quem é a igreja? Nós. Então nós, igreja, nós, noiva, precisamos lutar para conservar uma vida espiritual. Para que no último dia Ele nos convide, Ele nos chame. Ele nos chame. E a gente possa se unir a Ele na glória do céu. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para a gente rezar um pouquinho? Se tiver outro tempo, Estava pensando aqui, se souber, pode ser para mim. É porque está falando de combate, Coloca, pode ser. Gente, vamos lá, tira aí a preguiça do corpo, se espreguiça um pouquinho, né? Relaxa um pouco, né? Tira a atenção de tudo aquilo que a gente ouviu. Que tudo aquilo que a gente possa ter ouvido possa ter caído no nosso coração, né? Como um bom terreno. Baixa a cabeça um pouquinho, né? Isso são coisas que nos ajudam a rezar, gente. Abaixar a cabeça, fechar os olhos, tentar se concentrar entre você e Deus. São instrumentos que nos ajudam a rezar, a se unir a Ele. É isso que Ele quer. Então, vai se unindo a Ele agora com as tuas palavras. Vai se apresentando, se apresenta para Ele. Vai dizendo assim: Senhor, aqui está a tua noiva. Aqui estou eu, Senhor, cheio de pecado. Faça uma oração para Ele agora, uma oração humilhada. Vá, se humilhe diante dEle assim, se apresente. Se coloque para baixo. Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Tu és, Senhor, aquele que és. Eu não sou nada. Senhor, eu não entendi ainda o que é que a palavra quis dizer. Eu não entendi as parábolas ainda. Eu não entendi a vida dos santos. Eu não entendi a doutrina, Senhor. Senhor, eu ando tão preocupado. Eu quero rezar, mas a panela está no fogo. Eu quero rezar, mas meu filho está preso. Meu filho está no trânsito. Senhor, eu quero rezar, mas eu tenho dívida para pagar. Senhor, eu quero estar contigo cada dia mais, mas eu não consigo, Senhor, me concentrar. Eu quero entrar no pastoral, mas depois quero sair. Eu quero entrar no grupo, depois quero ir embora. Senhor, eu tenho um carisma, eu tenho um chamado, Senhor, mas eu quero sair, eu quero abandonar. Me ajuda, Senhor. Vou dizer para Ele: Senhor, eu preciso de ajuda. Diga para Ele o quanto que você precisa de ajuda. A palavra de João fala isso. Nós vamos gerar frutos se a gente estiver preso nesse ramo, nesse galho. Diga para Ele: Senhor Jesus, sem o Teu nome eu não sou nada. Sem mim nada podes fazer, Senhor. Sem a Tua graça eu não sou nada. Sem o Espírito Santo eu não consigo rezar. Sem o Espírito Santo eu não vivo os sacramentos. Sem o Espírito Santo eu não entro na comunidade. Sem o Espírito Santo eu não persevero no meu chamado. Sem o Espírito Santo, Senhor, eu não rezo as laudes, as completas. Sem o Espírito Santo, Senhor, eu não caminho na Tua graça, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre mim. Senhor, sem o Espírito Santo eu não vou ser sal, eu vou ser terra. Sal não. Eu preciso do Teu Espírito Santo, Senhor, para ser sal na terra. Sim, Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo para iluminar o meu caminho. Eu vivo, Senhor, um combate espiritual. Eu quero, Senhor, me colocar diante da Tua presença. Senhor, eu me humilho diante de Ti, porque eu não sou nada. Os apóstolos não eram nada e fizeram o que fizeram. Teresinha não era nada e fez o que fez. Senhor Jesus, eu quero me colocar em Teus braços. Eu quero me derramar na Tua presença. Senhor Jesus, me ajuda. Eu preciso da Tua luz. Eu preciso do Teu amor. Eu quero aprender a Te amar, Senhor. Eu quero Te ouvir. Cantemos isso. E não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te dei memória
uma diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Amém? Amém? Amém. Aplauda o nome de Jesus, porque Ele merece isso. Amém. Amém? Amém. Pode sentar um pouquinho agora. Senão vai passar muito rápido, né? Queria chamar Assiste. Val. Vocês sabem, né? Nós estamos aqui, né? Como Escola da Fé, e a gente tem uma tarefinha de casa que a gente sempre passa, né? E a gente queria ensinar, explicar para vocês, né? A tarefinha. A tarefa de casa é um santo que toda noite, quando a gente se encontra lá na Escola da Fé, é terça-noite também, né? Acho que Deus escolheu a terça para a gente sustentar a fé, né? A comunidade aqui e a gente lá, né? Vamos sustentar. E sempre lá a gente fala de um santo, para que vocês pesquisem e a gente explica ele na próxima terça-feira. Boa noite. Boa noite. Como ele explicou, Enquanto ele está falando, eu vou passando uma numeração do sorteio, tá bom? certo. Pronto? Como ele falou, normalmente nos finais das reuniões, né, a gente sempre aborda a vida de um santo justamente para termos exemplos de fé, né? São exemplos de fé, são caminhos que nos levam a Deus, pessoas que tiveram as mesmas dificuldades, muitas vezes mais dificuldades do que nós tivemos, mas que permaneceram firmes na fé. E o santo de hoje é justamente quem for para a igreja aqui e observar no quadro dos papas, vai ver que o quarto deles, né, o terceiro sucessor de São Pedro, está lá, São Clemente Romano. Foi o quarto papa. Ele é citado na Bíblia, quem quiser conferir. São Paulo também. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Foi discípulo de São Paulo, né? Era um discípulo de São Paulo. Foi colaborador também de São Filipe. Ele conheceu São Filipe. 3 apóstolos ele conheceu, João. você sabe, né? João. 4. Pedro, João, Filipe e o apóstolo Paulo. Exato. Foi escolhido como papa. Ele foi o primeiro papa que teve uma cerimônia para a Assunção. O segundo papa foi Lino, depois foi Anacleto. Não teve assim uma cerimônia Isso. para que eles assumissem. Morreu o papa anterior, eles assumiram. Foi formalmente, foi ele. O primeiro papa formalmente que foi escolhido foi São Clemente. Isso no ano de 88. Por 88. Instituiu essa palavra que a gente usa tanto hoje em dia, o amém. Isso. O amém na liturgia foi a partir do papado de São Clemente. Amém, que significa assim seja. Isso. A instituição do crisma também foi com São Clemente. O crisma já existia desde o Atos dos Apóstolos, mas ainda não estava formado como sacramento da igreja. A igreja ainda não entendia assim, começou a entender a partir dele. Se vê como foi importante na história da igreja. Ele escreveu uma epístola aos Coríntios, que é o documento mais antigo, tirando os livros do Novo Testamento, o documento mais antigo cristão é essa carta de São Clemente aos Coríntios, que se encontra facilmente, algumas livrarias tem, na internet a pessoa encontra.
Ele morreu no ano 90. Ah, não, ele morreu. 101. Eu estou misturando. Porque em 97 ele deixou de ser Papa. Ele foi exilado. Ele foi exilado. Aí assumiu outro, né? Ele foi exilado. Aí quem assumiu como Papa foi Santo Evaristo. Isso. E ele morreu no exílio no ano de 101, isso mesmo. 101. Ele, a partir do momento que ele permaneceu preso lá no local, ele percebeu que era preciso evangelizar os presos que estavam lá, né? Isso. Era resgatar para Cristo, né? E ele fez isso muito mesmo. Aí foi quando o atual imperador percebeu que aí ficou com mais raiva ainda. Imperador Trajano. Imperador Trajano. Foi que quando decidiu no ano 100, 101 a jogar ele no alto mar com amarrado no pescoço, porque ele é mártir, né? Ele é bispo da igreja e mártir. E aí foi jogado, ele morreu, né? Mas Deus permitiu que a pedra retorcesse para o corpo aparecer novamente, para poder pegar o corpo e sepultar o corpo da forma correta, né? Para poder ser velado. Mas foi uma espécie de âncora que amarrado no pescoço dele. Exatamente. E pelo esse fato, afogado. ele é padroeiro dos marinheiros. Padroeiro dos marinheiros. Marinheiros, pelo fato. E só para registrar, né? Os primeiros 30 papas foram martirizados. Martirizados. Não morreram de... Mas todos eles morreram através de perseguição. Perseguições romanas. Repete só o versículo aí, que cita o nome dele. Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Não, 4, 3. É o Capítulo contrário. 4, versículo 3. É o contrário. Capítulo 4, Versículo 3. versículo Ele 3. fala assim, ó. E a ti, fiel Singigo, né? Também rogo que as ajude, pois que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os demais colaboradores meus. Isso é Paulo falando, né? Paulo, Cujos nomes estão escritos no livro da vida. Exato. Dentre os colaboradores está Clemente. Clemente. Foi justamente o quarto Papa. Ele cita, esse livro eu não lembro, mas em outra passagem ele cita Lino, que foi o segundo Papa. Lino, não sei se foi em Romanos, só pesquisando. Mas dos primeiros 4 papas, 3 são citados na Bíblia. E o dia dele é dia 23 agora de novembro, né? 23 de novembro, o dia dele. Próxima semana, lá na Fenda Tábua, a gente vai abordar a vida de Santa Luzia. Santa Luzia. Tão conhecida Santa Luzia. Santa popular. Dia 13 de dezembro é o dia dela. Uma santa bem popular. São Clemente, Rogai por nós.